Olá, tudo bem? Eu sou o professor Elias Barreiros, eu vou acompanhar a disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental com você, aluno. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas a todos, que a gente tenha um ótimo semestre, um semestre produtivo, um semestre que dê prazer para todos nós em trabalharmos, em estudarmos. Então, vamos começar o semestre com a disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Vocês vão ver que a disciplina é importante porque trata de assuntos que são assuntos muito atuais, assuntos que são relevantes para as empresas modernas, assuntos que são relevantes para a administração pública contemporânea. Então, a gente vai começar o semestre com uma disciplina que é bastante abrangente, ela atinge várias áreas de conhecimento. A minha formação é em Ciências Sociais, com mestrado em Antropologia Social, mas a disciplina dialoga, além de dialogar com os conteúdos da sociologia, da antropologia, da ciência política, dialoga com conteúdos da própria administração, com conteúdos da economia, da biologia, se formos entrar em algum debate mais específico em relação a biomas, etc. Mas, obviamente, a gente não vai aprofundar nessas questões técnicas destes conhecimentos. A gente vai falar de maneira mais ampla e, a partir do modelo de aula que a gente tem no KLS 2.0, a gente vai tratar deste assunto tomando como referência algumas situações, problemas, uma situação geradora de aprendizagem que, obviamente, tem uma correlação direta com os conteúdos necessários para a gente adquirir, para a gente discutir, para a gente construir nessa disciplina. Então, vamos lá, vamos ao quadro que a gente vai ver as competências, os objetivos da disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Vocês estão vendo aí no quadro que a gente vai trabalhar com as políticas socioambientais, refletir sobre a responsabilidade social para o quê? Para a ideia de desenvolvimento sustentável, não só no Brasil, mas no mundo. Em geral, a gente poderia resumir como nossa crise ambiental e os demais países, o governo, a partir da crise ambiental no Brasil e em demais países, o governo é o único responsável pela solução. E qual que é o nosso papel nesse contexto, nesse universo? Então, vamos começar a nossa discussão a partir daí. A aula de hoje traz o título Crise Ambiental e Social e o Desenvolvimento Sustentável. E nós vamos nos nortear pelas seguintes ideias. Entender as crises ambientais no Brasil e no mundo, conhecer as crises social e ética no paradigma econômico, social e ambiental. Estamos aqui, ó. Compreender os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Às vezes a gente acha que, mas é tranquilo, professor, a gente ouve isso o tempo inteiro, as discussões sobre sustentabilidade estão aí, mas a gente poucas vezes se debruça conceitualmente sobre isso, né? Para tentar entender o que quer dizer cada um desses conceitos, como que eles se desenvolvem, etc. E vamos pensar também na relação entre as organizações não governamentais, mais conhecidas como ONGs, e os organismos internacionais, no que se refere a interesses econômicos e políticos do Estado. Então, você pode perceber que nós temos uma série de discussões envolvidas nessa temática, nessa disciplina, e há muito espaço para estudarmos, para refletirmos. A gente vai ter um vídeo de abertura, mas antes eu gostaria de lembrá-los que dentro dessa metodologia que a gente está trabalhando, do KLS, é fundamental que você, aluno, que você, aluna, leia os materiais através do livro, das web aulas, antes da aula. Ou seja, como a gente está começando o semestre, começando a semana, estamos aquecendo ainda os nossos motores, a gente já vai começar com a unidade 1, imagino que pouca gente tenha entrado em contato com esse material ainda, mas a nossa primeira aula é referente à unidade 1 do livro, nossa segunda aula vai ser referente à unidade 2 do livro. Então é interessante que antes de assistir a segunda aula, você, aluno e aluna, já tenha lido esse material. Leia pelo menos, faça um esforço de ler até a semana que vem, as unidades 1 e 2 do livro de Responsabilidade Social e Ambiental, como o professor Ivan já lembrou, ele pode ser encontrado na biblioteca virtual, tá? Ou no aplicativo Saber, se você ainda não tem o livro impresso. Mas vamos lá, vamos para o vídeo de abertura, para a gente conhecer um pouco mais do que vai se tratar a aula de hoje. Olá,
Estamos começando a disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Nessa unidade, conheceremos as políticas socioambientais e refletiremos sobre a responsabilidade social para o desenvolvimento sustentável. A responsabilidade social e ambiental está ligada às atividades empresariais. Afinal, elas são as grandes responsáveis pela geração de empregos e pelos avanços da tecnologia, além de impulsionarem a economia do país. As empresas possuem direitos e obrigações e devem se comprometer com as comunidades em que estão inseridas. Essa obrigação muitas vezes se torna uma política organizacional, uma vez que o investimento na sociedade e no meio ambiente passa a trazer recompensa para as empresas, como verem suas marcas aliadas à qualidade de vida, impulsionando as vendas e as prestações de serviço. Grande parte do nosso esforço hoje em dia está voltado ao bem viver. E para que possamos alcançar a almejada qualidade de vida, precisamos encontrar o equilíbrio em nossa casa, no trabalho, no bairro em que moramos e mundo afora. Acreditando que o bem viver está diretamente ligado à felicidade, nos encontramos num impasse. O mundo todo vive uma crise socioambiental. E para sair dessa crise, precisamos adotar um conjunto de ações que equilibram a economia, a sociedade e o meio ambiente. E isso é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Para ilustrar a crise socioambiental, vamos pensar na crise hídrica que tem um impacto direto no nosso bem viver. Além da água ser fundamental para a vida como conhecemos, é um recurso finito e alvo de conflitos ao redor do mundo. Um exemplo muito significativo, mas pouco abordado, é a disputa entre Israel e Palestina sobre a água da região. Israel tem o compromisso de fornecer água potável para os palestinos, mas os próprios israelenses vivem cercados por um deserto e no país só chove alguns meses ao ano. O Rio Jordão, o Mar da Galileia e outras duas fontes de água subterrâneas provêm toda a água consumida na região. Israel explora cerca de 80% dos recursos naturais de água e o Estado da Palestina explora os 20% restantes das fontes subterrâneas, mas não possuem acesso ao Rio Jordão, que é a maior fonte de água potável da região. Após refletirmos sobre a crise socioambiental e o desenvolvimento sustentável, não tem como não nos questionarmos. Será que as ações de solução à crise socioambiental dependem exclusivamente do governo? E qual é o nosso papel neste contexto? Na SR dessa unidade acompanharemos o caso do João, que após sair de seu emprego resolveu viajar para alguns países do Oriente Médio e pela sua origem judaica decidiu ficar um tempo em Israel. Lá, João percebeu que as pessoas não desperdiçam água como acontece no Brasil. E pouco a pouco foi percebendo que a água é o verdadeiro alvo de disputa entre Israel e Palestina. Não deixe de acessar o livro didático, as web aulas e o material complementar no seu ambiente virtual. Bons estudos! No vídeo de abertura, vamos ao quadro para a gente ver um pouco dos conhecimentos importantes para a nossa aula de hoje. Quando a gente fala em conhecimentos prévios, dentro dessa nossa perspectiva aqui, dentro desse modelo do KLS, a gente está se referindo àquelas discussões já presentes no livro. Então, normalmente a gente parte do pressuposto de que você, aluno, aluna, já leu o livro, já leu a unidade referente à aula e, portanto, já tem em alguma base acerca desses conhecimentos. No nosso caso hoje, como é a primeira aula, começo de semestre, a gente vai dar um desconto para essa não leitura. E a gente está pensando nos seguintes conhecimentos, então. Conhecimento geral sobre as questões ambientais e sociais, né, relacionadas ao meio ambiente, ao desenvolvimento, mas também estamos falando um conhecimento sobre o conceito de sustentabilidade. Deixa eu só voltar aqui, tá? Desculpa, gente. Conceito de sustentabilidade. A gente está falando do conhecimento de organizações não governamentais. A gente está falando do que é desenvolvimento, porque muitas vezes a gente toma a ideia de desenvolvimento, por exemplo, como dada. A gente toma a ideia de que, bom, o que é desenvolvimento? A industrialização, a geração de emprego, a geração de renda, etc. Porém, a gente pode pensar em diferentes perspectivas do que seja desenvolvimento. Então, para uma determinada sociedade, para uma determinada cultura, o conteúdo do que é ser desenvolvido pode ser diferente daquele que é para nós, ocidentais, que temos uma tradição dentro do modelo capitalista de produção. Então, a gente vai refletir também sobre esses conceitos de desenvolvimento sustentável, o que é desenvolvimento, o que é crise,
né? O que é sociedade? São uma série de conceitos, portanto é importante a atenção sobre tudo que a gente vai discutir aqui. Vamos voltar para o quadro, para a gente dar continuidade à nossa reflexão. Como eu disse, a gente tem nas aulas do KLS essas situações problemas, situações geradoras de aprendizagem. No nosso caso, a nossa situação geradora de aprendizagem é a seguinte: o João, cansado da falta de água em São Paulo, resolveu conhecer alguns países do Oriente Médio, porque ele tem já alguma relação com este universo, a gente vai descobrir logo mais. E por ter origem judaica, interessou-se em ficar um tempo em Israel. Em poucos dias, ele pôde perceber que as pessoas ali não desperdiçavam água, como no Brasil, e pouco a pouco foi percebendo que a água é o verdadeiro alvo de disputa entre Israel e Palestina, a razão do conflito territorial entre eles. Então percebam que a gente tem uma discussão, uma reflexão aqui que parte de um personagem que vai o tempo inteiro estar ligado a essa ideia de questões socioambientais, de conflitos de interesses, de conhecimentos acerca do que é a sustentabilidade e de como lidar com este universo. Vamos ver várias situações problemas, 4 por aula, e em cada unidade, portanto, vão ter 4 situações problemas, mas sempre girando em torno dessa ideia. Por que isso? Para que a gente possa sempre articular o contexto social específico aos conceitos que a gente está trabalhando. Articular, portanto, algo concreto com algo abstrato, conceitual. Vamos ao nosso primeiro vídeo, nosso primeiro box aí, falando um pouco sobre a estrutura da nossa aula. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, relembrando, você já tem o fórum para trazer as suas reflexões, trazer as suas opiniões, trazer as suas dúvidas. A gente tem o chat de aula que já está em funcionamento, então ao longo da aula, se você quiser fazer algum comentário, se quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, pode enviar para a gente, que na medida do possível a gente vai comentando ao longo da aula, tá bom? Mas vamos direto para o quadro para a gente conhecer a nossa situação problema. Então a gente já viu que João acabou indo lá para Israel, e lá ele estava lendo um jornal e viu uma notícia sobre a crise internacional da Síria. Somente eu estou com um problema aqui no meu quadro. Então você viu que há esse problema, né? Ele estava lendo no jornal e descobriu esse problema, onde tomou conhecimento ou aprofundou o seu conhecimento sobre a crise da Síria e a resistência da Europa em receber os refugiados. A partir disso, o João pensou, será que é pelo mesmo motivo que a Europa não aceita os sírios? Qual o motivo? A preocupação com, por exemplo, a falta da água? Então, você deve ter visto em algum momento nos últimos anos, principalmente no último ano, que a Síria passa por uma intensa guerra civil e muitos sírios acabaram deixando o país, ou estão ainda deixando o país, e migrando para outras regiões do mundo, especialmente para a Europa, na tentativa, obviamente, de ter uma condição de vida mínima, de ter uma condição de vida melhor, já que no seu país isso está insustentável. João, pensando nisso, refletiu e chegou à ideia, bom, mas será que os europeus têm tanta resistência assim de receber os sírios por conta dos recursos, né? Não vou
os países europeus estão pensando, nossa, eu não vou dar conta de atender, isso vai gerar uma crise na nossa sociedade, isso vai gerar uma crise econômica. Então, ao se perguntar disso, ao ler um jornal e a gente vê esses termos, crise social, crise econômica, economia, sociedade, poucas vezes a gente para pensar, bom, crise tem um conceito, como que eu posso definir crise? Sociedade tem um conceito, como que eu posso definir sociedade? Ou então economia, o que é economia? Como que eu definiria a economia em poucas linhas? A gente vai ao quadro agora para pensar esses conceitos. Podemos definir crise... Olha, deixa eu só fazer um outro parênteses aqui. Todas as definições que a gente traz ao longo da aula são as definições que estão presentes no seu livro, tá? Então você pode rever, revisitar através da leitura do livro. E como toda definição, ela tem um recorte teórico, um recorte acadêmico, né? Você, em outras literaturas, em outros autores, pode achar outras definições para os conceitos que a gente vai trazer aqui. No entanto, a gente tem alguns consensos e algumas ideias gerais que a gente precisa ter para trabalharmos em aula. Então vamos lá com crise. Crise é sempre um sinônimo de problema. O termo é amplamente utilizado pelas ciências, tais como a sociologia, a economia, a política, entre outros. O sentido é de desequilíbrio, e no nosso caso é o desequilíbrio do trinômio economia, sociedade e meio ambiente. Pensem nessa ideia aqui, gente, que ela vai estar presente nas nossas aulas o tempo inteiro. Vamos nos referir a essa relação entre economia, sociedade e meio ambiente com alguma constância, então é importante ter isso em mente, tá? A crise tem diversas origens, mas é correto afirmar que ela afeta a economia porque ela está sempre interligada com a sociedade e com o meio ambiente. Vamos falar sempre, portanto, da relação entre esses três elementos. Poderíamos definir, então, economia como se referindo a recursos e a sua administração. Percebam que a gente está falando de uma definição ampla de recursos. Então, a gente está falando aqui de algo que vai além do papel moeda, por exemplo. Não estamos falando de dinheiro, não estamos falando só de finanças, mas estamos falando de recursos naturais, como, por exemplo, a água, também. Então, a economia se refere à administração de uma ampla gama de recursos, não somente a questões relacionadas ao universo financeiro, que normalmente a gente liga a papel moeda, liga a ações, etc. Estamos falando de economia de uma maneira mais ampla. Esses recursos são aqueles indispensáveis às pessoas, que, conforme a sua escassez, tornam-se mais protegidos e de valor inestimável. Então, está acabando o petróleo, o que resta vai ser cada vez mais protegido e o valor vai aumentar. A água é um problema para muitas sociedades, falta esse recurso, então ela tem um valor maior, etc. A economia é a administração dos recursos escassos e abundantes. Então, se eu tenho muitos recursos, por exemplo, eu produzo muita soja. Então, eu troco essa produção, esse excedente, por outros recursos aos quais eu tenho mais dificuldade de acessar. Sociedade trata da atividade conjunta do convívio de forma organizada e de forma consciente que se contrapõe à comunidade, a qual advém das articulações naturais. E meio ambiente é tudo o que é indispensável à pessoa humana. Então a gente pode ampliar a noção de meio ambiente, não precisamos nos referir a ele de uma única maneira, como se fosse só aquilo que a gente entende por natureza, mas a gente tem uma série de elementos. Já chegou uma pergunta aqui para mim: como conciliar a sustentabilidade com o consumo e crescimento? É inconciliável. Não há como, todos estão dizendo isso, todos os especialistas estão dizendo isso, não há como a gente manter o mesmo nível de consumo que a gente tem nos países desenvolvidos e o mesmo ritmo de desenvolvimento industrial que a gente tem na sociedade capitalista e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade, pensando na sustentabilidade como uma qualidade de vida para essa geração e para gerações futuras. Daí, uma série de iniciativas que tentam balancear esses universos, que tentam balancear esses elementos para a gente poder continuar gerando emprego, gerando renda, ou seja, trazendo uma qualidade mínima, econômica para as pessoas, sem com isso precisarmos extrair recursos além da conta, além da capacidade do meio ambiente de fornecer.
né? Por isso que se discute tanto a ideia de desenvolvimento e tanto a ideia de consumo. Daí existe, a gente vai ver numa aula, por exemplo, a ideia de consumo consciente, né? Que tipo de consumo eu posso fazer, eu deveria me preocupar em realizar para garantir essa ideia de sustentabilidade. Então, voltando aqui ao que a gente vem discutindo, que está diretamente relacionado com isso, você só consegue pensar em sustentabilidade se você articular essas ideias de economia, de sociedade e a ideia de crise, né? Como que eu discuto, como que eu resolvo as crises? Vamos voltar ao quadro para a gente dar continuidade à nossa reflexão. Vimos aí o conceito de meio ambiente, né? Uma ideia bem geral de meio ambiente. E a ideia de desenvolvimento sustentável pode ser traduzida pela conciliação, ó, isso que vocês tinham me trazido aí da Bahia, se traduz pela conciliação entre a economia, a sociedade e o meio ambiente. Conciliação no sentido de eu preciso estar atento a todos esses aspectos. Não adianta eu privilegiar um ou outro em detrimento a esse, vamos supor, né? Senão eu não consigo essa sustentabilidade. E estão interligados, formando aquele trinômio que a gente já discutiu aqui, economia, sociedade e meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer que todas as ações do governo, aí a gente já está se referindo a uma diversidade de instituições, as ações do governo, das pessoas, seja as pessoas físicas, seja as pessoas jurídicas, devem convergir em favor desse trinômio, tornando de modo indissociável, ou tornando de modo indissociável. Outro elemento importante dentro desse nosso debate é a ideia de adensamento demográfico, que é o fenômeno de crescimento populacional intenso. Um número expressivo de pessoas num local determinado vai causar necessariamente um grande impacto para aquela localidade, pois mais pessoas concentram-se ali para consumir recursos naturais e finitos daquela região, sendo que os recursos hídricos são uns dos mais afetados, ou o recurso hídrico é um dos mais afetados. Portanto, o adensamento demográfico é um fenômeno que pode comprometer esse trinômio que a gente conversava, que a gente falava, economia, sociedade e meio ambiente, que sempre estão interligados. Vamos ver mais um ponto aqui da nossa problematização para juntar esses conceitos que a gente já viu há pouco. Se a gente comparar, para a gente entender a ideia de crise social, para a gente entender a noção de sociedade, de economia, ligada a uma crise de um recurso natural específico que é a água, a gente pode retomar uma história recente do nosso país, que foi uma crise hídrica, especialmente ali na região de São Paulo, que causou uma grande insatisfação social, gerando, portanto, crise social. Por que que essa crise ocorreu, tanto a crise hídrica quanto a crise social? Porque ela está diretamente ligada à administração de um recurso, portanto estamos falando de alguma maneira de economia também, que esse recurso no caso é a água, portanto temos uma má administração desse recurso, desculpa gente, passou aqui o slide, uma má administração desse recurso por falta de investimentos tanto na captação dele, quanto na conscientização sobre o uso da água. A gente viu que o nosso personagem da situação problema, lá em Israel, logo notou que as pessoas... Pode voltar aqui para mim, por favor? Logo notou que as pessoas, elas lidavam com a água de maneira completamente diferente a qual nós lidamos aqui no Brasil. Obviamente, em um lugar onde falta muito recurso natural, neste caso específico da água, as pessoas vão historicamente criando estratégias de preservá-lo da melhor maneira possível. No nosso caso é diferente porque a gente sempre teve a noção, pelo menos em algumas regiões do Brasil, não é o caso de todas as regiões, não podemos generalizar, mas, em geral, em algumas localidades como São Paulo, criou-se a ideia de que a água ela não tem fim, que ela sempre está ali na torneira, sempre está ali disponível. E a gente viu que os reservatórios acabaram praticamente secando, que não chovia, que não se pensou e não se preocupou em criar estratégias para resolver essa questão. Então, você tem uma crise social gerada por uma má administração de um recurso, pelo um processo de pouca conscientização das pessoas sobre este recurso, no caso a gente poderia falar aqui em educação ambiental. Vamos voltar ao quadro para dar continuidade.
crise hídrica em Israel e Palestina, então vamos fazer uma comparação com o que a gente tem aqui, né? Ocorreu em virtude da densidade demográfica, gerando também crise social e dos conflitos oriundos da escassez do recurso, mais uma vez, crise econômica impactando na divisão territorial para a extinção do conflito entre essas nações que perdura já há anos. Então, uma das maneiras de pensar esse conflito entre Israel e Palestina pode ser através da disputa pela água. O caso da Síria se assemelha ao ocorrido no Oriente Médio. Aí a gente já está falando desse processo de grande migração, de um grande contingente populacional saindo de um país, de uma região, indo para outro. Então, no caso de Israel e Palestina, há alguma semelhança porque Israel recebeu um grande contingente de judeus, especialmente pós a Segunda Guerra, com a perseguição por parte dos nazistas dessa população. Então, as populações fugindo dos nazistas foram para vários lugares, e aqui em particular Israel, que só foi considerado um estado em 1948. Então você teve uma grande população chegando no momento e o comprometimento daquele recurso natural. Entre eles os recursos hídricos, meio ambiente, pela utilização de mais água, porque com a vinda dos sírios haverá mais gente. Então será que lá na Europa há essa preocupação também com a chegada dos sírios? Aquela pergunta que o João tinha feito anteriormente na nossa situação. Como poderíamos pensar isso? Sem excluir as questões ideológicas, porque a questão entre Israel e Palestina é muito mais ampla. A questão da Palestina é muito mais ampla, né? Tem questões ali religiosas, questões étnicas que são importantes. Então, sem excluir as questões ideológicas, a crise internacional representada pela Síria e seus conflitos na atualidade, que tem levado um número considerável de sírios a emigrarem para a Europa, isso fez com que as autoridades daqueles países se preocupassem com o adensamento demográfico, pois pela quantidade de imigrantes aumenta o consumo, acelera o consumo também da água, que é um bem aí finito. Então, João conclui, para fecharmos a nossa primeira situação, que a resistência da Europa é semelhante à do Oriente Médio, pois sua preocupação também é sobre o comprometimento de seus recursos, principalmente com a falta de água. Então, a gente tem um recorte aí para pensar a questão da Síria, etc., e fazendo esse paralelo, tanto com a crise social no Brasil, decorrente da má administração dos recursos, quanto a questão da densidade demográfica, que pode acarretar aí numa exaustão de algum tipo de recurso natural. A gente tem mais uma cápsula para a gente partir para a nossa segunda situação-problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Olá, estamos de volta. Vamos ao quadro conhecer a nossa próxima situação-problema. Aqui a gente está no slide da resolução anterior. Hoje a gente teve uma pergunta, tá aqui, eu não respondi porque ela já vai vir na sequência da aula, falando sobre a diferença entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Na aula de hoje a gente já vai tratar desse tema, tá? Então, para a gente otimizar o nosso espaço, o nosso tempo, eu vou deixar para a gente responder essa questão mais adiante, tá? Anos antes de se mudar para Israel, voltando aqui à história de João trabalhou na empresa Sion, da qual foi desligado juntamente com outros funcionários. Isso ocorreu porque, segundo os acionistas, a empresa precisava expandir os seus negócios para atender à demanda de mercado, e para isso deveria investir muito dinheiro na realização das adequações impostas pela legislação ambiental do país em que estava instalada. Foram feitos vários estudos sobre as atividades da empresa, que é do segmento industrial. A conclusão foi que, se não fossem realizadas adequações pela empresa, conforme a lei,
em 5 anos, as atividades da empresa se tornariam nocivas às pessoas e à fauna. A partir disso, né, buscando alternativas para manter o lucro e não fazer o investimento necessário, a Sion se mudou para outro país sem informá-lo sobre os estudos ambientais realizados no país em que a fábrica estava anteriormente instalada. No novo país, a Sion gerou um aumento considerável na oferta de empregos, movimentando o mercado de fornecimento, gerando expectativa econômica e oportunidades para esse país. Já no país de João, de onde a Sion se mudou, aumentaram os índices de desemprego e o corte de fornecimento, afetando de modo substancial tanto a economia local quanto a nacional. Então vamos fazer algumas questões a partir dessa ideia. A Sion deveria ter comunicado ao país para o qual se mudou sobre os estudos de meio ambiente realizados no país de João, que detectaram riscos das atividades da empresa para as pessoas, a flora e a fauna. A decisão da Sion pode ser qualificada como uma decisão ética. Um país tem o direito de adotar leis ambientais menos rígidas, leis amenas, para manter ou ampliar o nível de emprego. São questões bastante complexas, né? A gente vê esse tipo de situação o tempo inteiro, pelo mundo afora, e não é diferente aqui no Brasil. Uma empresa que se muda de uma região de dentro do próprio país, ou se muda do país por conta de uma legislação mais rígida em relação a algum aspecto, como, por exemplo, o aspecto ambiental, poderia ser o aspecto trabalhista e assim por diante, e vai para um país onde a legislação é mais amena, é mais favorável aos seus lucros. Trata-se de uma decisão ética, então eu estou, de alguma maneira, sendo antiético ao chegar em um país e obedecer às leis daquele país, mesmo sabendo que aquelas leis são frágeis e que minha atividade vai trazer algum dano, mas se eu estou respeitando a lei, eu já não estou cumprindo com o meu papel, né? É sobre isso que a gente vai refletir um pouco. Vamos voltar ao quadro. A gente está falando aqui da relação entre uma diversidade de instituições no âmbito nacional, no âmbito internacional. Então, vamos fazer algumas definições para a gente refletir sobre essa situação que está dada. Primeiro, uma definição sobre instituições públicas. Estamos aqui, são aquelas que guardam e protegem os interesses públicos, ou seja, o que é do interesse de todos, pelo bem comum, por meio das normas, dos valores e das regras. Essas regras e valores e normas vão evoluindo conforme a evolução de uma sociedade determinada. Isso aqui é interessante, porque vamos pensar as leis ambientais. As leis ambientais não faziam o menor sentido no começo do século XX, no século XIX, porque naquele momento histórico as pessoas não tinham essa preocupação e havia a predominância da ideia de que os recursos são infinitos, que haveria recursos naturais para o tipo de desenvolvimento sem nenhum problema. Quer dizer, com o tempo a gente foi percebendo nas sociedades ocidentais que a gente está causando sérios danos ao meio ambiente, então vários países, vários estados passaram a ter uma legislação mais rigorosa em relação a isso. E o que são instituições privadas? Tem a mesma finalidade das instituições públicas, guardam e protegem interesses, mas esses interesses são de cada um, são relacionados aos interesses particulares, seja dos indivíduos, seja das empresas, num primeiro momento. A necessidade de transparência dentro desse universo, o que significa transparência? Significa acesso crescente à informação sobre toda e qualquer faceta do comportamento empresarial por parte de todo o espectro de stakeholders, ou seja, dos agentes econômicos e sociais relacionados com a empresa. Guardem esse termo, tá? Ele é cada vez mais frequente aí no universo da administração de empresas. Stakeholders são todos os agentes, tá? Que exercem pressão, geralmente por intermédio dos veículos de comunicação. O inglês stake significa interesse, participação, risco, enquanto holder significa aquele que possui. Ou seja, todos aqueles que possuem algum interesse em relação àquela empresa, a um projeto daquela empresa, a ação daquela empresa. É uma pessoa, um grupo que possui participação, investimento ou ações e também interesse em uma determinada empresa ou negócio. Essa ligação com a empresa, para a gente considerar esse agente, esse sujeito como um stakeholder, não precisa ser uma ligação direta, não precisa ser colaborador, funcionário, acionista da empresa. Por exemplo, se
Pode cortar para mim de novo, por favor? Por exemplo, se eu estou numa localidade onde a empresa está instalada numa determinada região e aquela empresa de alguma maneira afeta positiva ou negativamente aquela região onde eu estou, mesmo não tendo um vínculo direto com a empresa, eu também sou agente interessado, eu também sou uma pessoa interessada naquele contexto. Dessa forma, eu também posso ser pensado como uma figura dentro desses stakeholders. Tá? Então, são todos aqueles agentes, aquelas pessoas, aquelas instituições que estão direta ou indiretamente afetadas pelas ações daquela empresa, pelos projetos daquela empresa, ou ainda pelo impacto que aquela empresa causa. Tá? Então, uma empresa preocupada com a sociedade, preocupada com o meio ambiente, deve construir canais de comunicação com todos esses agentes, inclusive aqueles que não estão diretamente relacionados à empresa, como, por exemplo, se eu não for um funcionário dela, tá? É importante ter isso em mente. Vamos voltar para o quadro. Então, falamos em transparência, da importância da transparência. Vamos falar um pouco da ideia de cooperação. Vamos retomar aquela ideia lá da situação problema, tá? É uma empresa que saiu de um país que tem leis ambientais mais rigorosas para ir para um lugar onde essas leis são amenas. Vamos lembrar desses conceitos tentando relacioná-los com aquela ideia da nossa situação problema. Cooperação deve ser entendida como toda e qualquer ação em favor de ambas as partes. Um país, da empresa com um país, da organização com uma localidade, assim por diante. Ética é toda ação, diz respeito, aqui a gente está partindo de uma definição mais próxima de Kant, tá? Porque vocês vão ver que na filosofia, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que há um debate muito longo, muito extenso acerca da definição de ética na filosofia. Aqui a gente está partindo de um princípio mais próximo à perspectiva kantiana. Ética é diz respeito à ideia de que toda ação deve ser tomada com senso de responsabilidade, ditado pela razão, e afirma que uma pessoa deve agir numa situação da mesma forma que espera que todas as outras pessoas ajam para o bem comum. Então, essa definição kantiana de ética traz essa ideia. Bom, minha atuação ela deve tomar como parâmetro a atuação do outro. Eu vou agir de acordo com a maneira que eu espero que o outro haja também em relação a mim. Então, você, a partir daí, tem uma base da ação da empresa. Então, se a empresa está tomando uma ação, para essa ação ser ética desse ponto de vista, a empresa, né, deve refletir se ela gostaria que agissem em relação a ela da mesma maneira que ela está agindo em relação à sociedade, em relação ao outro. Tá? Vamos lá, podemos voltar para o quadro para a gente ir encaminhando para a resolução da nossa situação problema. Para uma empresa ter algum tipo de reconhecimento por ações éticas, por ações comprometidas com o meio ambiente e com a sociedade, foi criado pela Bovespa, aqui no Brasil, o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Esse índice ele tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial, e também atuar como promotor das boas práticas do meio empresarial brasileiro. Com isso, vamos pensar na situação da Sion, né? Uma empresa que toma uma atitude como a que a Sion tomou, será que ela tem algum tipo de reconhecimento social em relação ao seu valor? E se esse reconhecimento social ele implica na valorização ou desvalorização da empresa? Poderíamos pensar nesse sentido. Então, estamos falando em transparência, em cooperação, né, da empresa relacionada aos países, às pessoas que estão envolvidas. E aí você tem alguns instrumentos, no caso do Brasil, neste caso aqui da Bovespa, da Bolsa de Valores, para atribuir algum tipo de valor, daí a gente está falando já de valor monetário, de valor financeiro, àquelas empresas que tomam atitudes socialmente responsáveis. É uma valorização das empresas que tomam esse tipo de ação, que tem esse tipo de perspectiva. É interessante levar isso em conta, porque muitas vezes podemos imaginar, ora, uma empresa que vai investir em sustentabilidade, que vai investir numa relação mais
de maior cooperação com a localidade, com as pessoas, com os trabalhadores, é uma empresa que vai ter que investir recursos nisso. Mas será que esses recursos eles vão retornar de alguma maneira para a organização? Ou isso vai implicar em mais gastos dessa organização sem nenhum tipo de retorno? Pode retornar, desde que haja uma transparência dessas ações que levem, de fato, concretamente, as pessoas a conseguirem analisar se as suas ações são realmente responsáveis ou se não passa de algum tipo de marketing, algum tipo de propaganda. Então, no caso do Brasil, a gente tem esse instrumento da Bolsa de Valores, da Bovespa, que cria esse índice, que analisa o balanço social de algumas empresas, analisa as ações dos projetos dessas empresas e aí coloca valoriza ou não, pode valorizar ou não as suas ações, portanto, práticas responsáveis por parte da empresa podem trazer um valor agregado à sua marca, à sua imagem. Vamos ao quadro para a gente pensar aí dentro desse universo. Também temos o chamado investimento socialmente responsável, SRI, que é a incorporação de aspectos como o aspecto social e ambiental na política de investimentos da organização, dando importância para a sustentabilidade, a governança corporativa e a responsabilidade social corporativa. A principal estratégia do investimento socialmente responsável consiste em filtrar empresas de acordo com os critérios mencionados, deixando de comprar ações daquelas que não se encaixam nos requisitos ou escolhendo o maior peso para as ações que se destacam dentro desses critérios. Ética é diferente de lei, tá? A gente viu agora há pouco que a empresa Sion foi para um país onde a lei era amena em relação ao meio ambiente, então ela vai desenvolver, ou ela irá continuar a desenvolver práticas que são danosas ao meio ambiente. Aí ela está agindo dentro da lei daquele país, mas ela está agindo dentro da ética? Então, mais uma vez, a ética é a conduta que resultará em credibilidade pelo compromisso com a sociedade e não se traduz pelo certo ou errado, mas por aquilo que é justo. Lei é a regra categórica, prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade, impõe-se a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela, né? Senão você pode sofrer alguns tipos de sanções. Então, resolvendo aqui o nosso caso, a nossa situação-problema, a gente pode pontuar alguns elementos. Primeiro, o fato de a empresa Sion, onde trabalhou o João, ter omitido a verdade sobre a sua condição ambiental, comprometeu a sua credibilidade, porque apesar de não estar infringindo lei nenhuma, sua postura deve ser reprovada pela ausência de responsabilidade com o meio ambiente. Neste caso, a empresa infringiu a ética, mas não a lei do país onde ela está. A Sion tinha a obrigação de comunicar ao país para o qual se mudou sobre o seu potencial de degradação ambiental, sem excluir o seu direito de se mudar. Quer dizer, você chega no país e fala, já fiz estudos, eu sei que o impacto da minha atividade vai ser esse e aquele. Ok? Tudo bem? A sua sociedade permite isso? Podemos continuar com o processo? Etc. Cada país tem o direito de ter as suas próprias leis, uma vez que há essa soberania territorial. Portanto, neste caso específico, a gente pode concluir que a empresa ela foi antiética, apesar de estar respeitando a lei, né? Porque ela sabe os danos que ela pode causar, ela deveria ter comunicado aquele país, aquela sociedade daqueles danos. Vamos lá, vamos partir para mais uma situação-problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Olá, tudo bem? Eu vi um comentário ali no chat sobre uma pessoa falando, eu trabalho há 35 anos, eu nunca vi uma empresa que de fato cumpre com a sua responsabilidade social. Você não acha, professor, que isso é uma utopia, que não passa de um faz de conta? Eu acho que cada caso, cada organização deve ser analisada de maneira muito criteriosa.
né? Daí os índices de algumas instituições, como a Bovespa, etc. Então, é preciso, de fato, analisar se aqueles projetos eles não têm um puro e simples interesse de causar algum tipo de imagem positiva, quando, de fato, suas práticas elas não são concretas em relação àquilo que ela diz que está fazendo, né? Mas para isso é preciso ter uma análise concreta, e como que muda esse cenário, também fazia parte da questão da colocação, com muita pressão da sociedade, cobrando os órgãos públicos, cobrando as organizações, muitas vezes boicotando empresas que fazem uso, vamos supor, de trabalho escravo na sua cadeia produtiva. É uma das maneiras que a gente tem de mudar esse quadro como um todo. Mas, em geral, dentro do modelo de sociedade que a gente vive, dentro do modo de produção capitalista, a maior parte das organizações vai centrar sua atenção e sua energia toda em como aumentar a margem de lucro, né? E aí, como aumentar isso de maneira imediata? Aquelas organizações que pensam a médio e longo prazo, elas têm outra relação com a sociedade, com o meio ambiente, né? Podemos notar isso. Mas vamos lá, vamos para a próxima situação problema, que a gente vai continuar debatendo esse assunto. Deixa eu passar aqui. A empresa Sion se mudou para um país com legislação ambiental mais amena para não cumprir as exigências de adequação às questões ambientais no país em que estava instalada. Daniel, amigo de João, mudou-se junto e confidenciou ao amigo: a empresa é pouco comprometida e o país de destino é rico em recursos naturais, mas com pouca infraestrutura e possui muita corrupção. As pessoas são extremamente pobres e há escassez na oferta de emprego. O governo não empreende esforço algum no desenvolvimento sustentável. E o poder público local carece de pessoas capacitadas em assuntos relacionados ao meio ambiente. Essa é a preocupação de Daniel, que ainda continua trabalhando na Sion. E Daniel ele é responsável pela imagem da empresa, está diante de um dilema. É sua competência promover ações que envolvam a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, mas sua empresa não se preocupa com isso e o poder público não coloca limite às empresas. Diante dessa situação, ele se colocou algumas questões. A conscientização social é fator determinante para a sustentabilidade? Aí a gente está conversando com aquela questão que eu acabei de mencionar para vocês, né? Qual que são os caminhos que toda a sociedade pode ter para cobrar as organizações que tenham, de fato, uma postura responsável? O processo de conscientização social é um dos caminhos. Se o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade são um movimento da globalização, deveria a Sion tomar decisões que promovessem essa consciência? A crise econômica e a falta de compromisso social repercutem na ausência do desenvolvimento sustentável? Vamos pensar quais conceitos nos ajudam a responder essas questões que Daniel está se colocando. Aqui a gente responde um pouco, ajuda a refletir sobre aquela questão que eu citei há pouco no fórum, que estava perguntando justamente para comparar esses dois termos. O desenvolvimento sustentável remete à ideia de limite à atuação para promover a harmonia entre os interesses sociais, a economia, o capitalismo, a tecnologia e o meio ambiente. Aquele trinômio que a gente falava há pouco, sociedade, economia e meio ambiente. Pode ser encontrado nos projetos e nos discursos de setores sociais, sejam públicos ou privados, por meio da veiculação publicitária e midiática, bem como ser plataforma política ou educacional. Então a gente tem no desenvolvimento sustentável a junção de dois outros conceitos, que é o próprio conceito de desenvolvimento e o conceito de sustentável, ou sustentabilidade, que remete à ideia do equilíbrio, ou seja, a conciliação entre qualidade de vida e o limite ambiental. Então quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando da ideia desses limites que são postos pelo próprio ambiente, são as alternativas viáveis para a construção de uma sociedade justa e correta ambientalmente. Então, se estamos falando de sustentabilidade ambiental, a gente está falando quais são os limites ambientais que eu tenho dentro do meu contexto. Se eu estou falando em desenvolvimento sustentável, como que eu consigo manter níveis de desenvolvimento ou aumentar níveis de desenvolvimento. E aí a gente tem que pensar também que tipo de desenvolvimento, se a gente está falando de desenvolvimento industrial, por exemplo, como que eu posso manter ou aumentar o nível de desenvolvimento industrial, ao mesmo tempo garantindo que esses limites dos recursos naturais sejam respeitáveis. Respeitáveis para quem? Para a minha geração e para as gerações futuras. Eu não posso pensar simplesmente no decorrer da minha vida,
né? Ah, posso extrair água que eu vou morrer, ainda vai ter água lá no cano da minha casa. Mas e para os meus filhos, netos, bisnetos? Eu também tenho esse compromisso ético de agir pensando nesses sujeitos. Vamos lá ao quadro novamente. Desenvolvimento sustentável, portanto, tem uma certa diferença em relação à ideia de sustentabilidade. Enquanto desenvolvimento sustentável se refere ao limite das ações para a preservação do meio ambiente, para esta e para as gerações futuras, a sustentabilidade, por sua vez, é essa ideia de equilíbrio, a conciliação entre qualidade de vida e aqueles limites que a própria natureza nos dá. Voltando aqui, vou comentar mais uma questão que apareceu. Professor, o caso Samarco e o desmoronamento, vou comentar porque está bastante relacionado aqui, tá? E o desmoronamento da responsabilidade, isso sumiu para mim, isso, obrigado, da responsabilidade social corporativa. A tragédia de Mariana revela que os padrões atuais de responsabilidade social corporativa não são suficientes para proteger a... Só rola um pouquinho para mim, obrigado. Proteger a sociedade. Isso, não adianta a gente deixar sob a responsabilidade única e simplesmente da organização. É preciso que haja uma fiscalização. Cabe, em primeira instância, ao poder público fazer essa fiscalização, né? Acompanhar essas obras, esses empreendimentos, cobrar que minimamente as leis sejam cumpridas. Naquele caso, a gente não teve o respeito a alguns princípios básicos daquela atividade que estava sendo exercida ali, tá? Voltando aqui, então, podemos ir para o quadro novamente. As empresas, em especial as de grande porte, já incorporaram a importância do desenvolvimento sustentável, para a gente dialogar aí com a questão da Samarco. Já incorporaram, muitas vezes essa incorporação se dá apenas no discurso, como um dos alunos comentou agora há pouco. O desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade, nem que seja somente para cumprir a lei e manter o negócio, ou seja, o meio ambiente já está contabilizado por essas empresas. Contudo, em nosso país, as pequenas e médias empresas, que são inúmeras, precisam incorporar ao seu negócio práticas sustentáveis, de modo que promovam o desenvolvimento sustentável, pois é direito e obrigação de todos a preservação do meio ambiente. Então, quando a gente fala em meio ambiente, em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, a gente está falando de corporações, sejam elas grandes ou pequenas, a gente está falando do Estado, ou seja, do poder público, a gente está falando de nós como indivíduos também, que podemos assumir práticas que são mais sustentáveis. Então é preciso que haja uma combinação de todos esses elementos. Para a gente vir aqui para a nossa resolução, a Sion se mudou para um país sem perspectivas de sustentabilidade e rico em recursos naturais. Contudo, trata-se de uma sociedade pobre, com índices de empregos reduzidos. A Sion, portanto, representa a salvação com a promoção de novos empregos. Assim sendo, para essa sociedade, a importância está na sobrevivência em detrimento da manutenção e conservação do meio ambiente. Isso aqui é um outro ponto importante, né? Se a gente for refletir em casos de sociedades muito pobres, muitas vezes aquela sociedade não vai estar preocupada com as gerações futuras, ela está preocupada em manter a sua existência imediata. Por isso, os limites ao desenvolvimento sustentável contam com leis amenas que desfavorecem o meio ambiente. Daí as sociedades, as relações internacionais entre organizações têm um papel importante. Não há para essa sociedade a consciência necessária da conciliação que deve haver entre qualidade de vida e limite ambiental, sustentabilidade, haja vista que a qualidade de vida para uma sociedade pobre é colocar alimento na mesa por meio de um trabalho digno, preferencialmente. Meio ambiente, saúde e qualidade de vida são questões muito distantes do entendimento desse tipo de sociedade. O dilema de Daniel é compreensível, na medida em que, por um lado, ele tem que promover a empresa, demonstrando o desenvolvimento sustentável, devido às exigências do mercado global. Isso é mais uma pressão que é colocada sobre as organizações, né? Então, cada vez mais você tem um contexto internacional de pressão. Então, se você quer ter algum tipo de valorização em termos mais amplos,
você precisa responder a isso, que demandam de empresas comprometidas com a sustentabilidade de sua manutenção. E, por outro lado, Daniel, para corresponder às atribuições de seu cargo de modo ético, terá que desempenhar um trabalho muito expressivo e importante, pois deverá despertar essa sociedade para o compromisso social representado pela sustentabilidade, porque a crise econômica e a falta de compromisso social promovem o não desenvolvimento sustentável. Daniel pode gerar restrições para a empresa, uma vez que esse despertar social promoverá o despertar do Estado pelas exigências sociais de sustentabilidade, que obrigarão a legislar de modo que limite a atuação das empresas. Assim, a gente pode ter leis mais rigorosas, assim, ela e obrigar a senhora a desenvolver práticas sustentáveis para se adequar a essa sociedade, enfim, da mesma forma do país do João. Então, qual que é o dilema aqui, né? Qual que é a questão que se coloca? O Daniel tem um cargo que ele precisa valorizar a imagem da empresa. Ao mesmo tempo, ele tem dificuldades de que a empresa realize práticas de fato sustentáveis. Então, ele poderia pensar num projeto, por exemplo, de conscientização social para que aquela sociedade passasse a se preocupar mais com essas questões. No entanto, na medida em que essa sociedade se preocupe com isso, vai trazer problemas para a empresa que o Daniel trabalha. Como agir? Como atuar numa situação como essa, né? Na próxima situação problema a gente vai refletir um pouco mais sobre isso, tá? O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Olá, estou de volta. Vou fazer um parênteses para a gente continuar a situação problema, para comentar uma outra questão que eu vi no chat, acerca de será que daria para praticar um tipo de racionamento de água, assim como acontece em países do Oriente Médio, por exemplo, no Brasil, em cidades como São Paulo, isso não causaria muito transtorno? Né? Como fazer um processo de restrição do consumo sem causar transtornos excessivos para a sociedade? Eu lembro que à época das discussões sobre a crise hídrica, especialmente naquele estado, houve muita gente discutindo sobre formas de racionalizar a captação e a distribuição da água, que se perdia muita água nesse processo, né? Então aí já é uma coisa. E tem muita gente discutindo novas tecnologias, né? Então, por exemplo, aumentar o número de cisternas. Mas não adianta você ter cisterna em todo lugar se você não tiver chuva. Então, para ter chuva, você precisa manter as áreas nativas protegidas para você ter produção necessária, ter o equilíbrio necessário no meio ambiente para chover. Então, são diversas ações que precisam ser tomadas conjuntamente, né? Então, você precisa de educação ambiental para as pessoas fazerem um uso correto da água. Então, será que eu preciso lavar o meu carro toda a semana? Será que eu preciso lavar a calçada da rua usando água? Será que eu preciso jogar água no quintal? Né? Eu não poderia usar um outro sistema de manter esses espaços limpos, mas sem comprometer o uso e o uso desse recurso hídrico? Então, são muitas as possibilidades, porém a gente sempre esbarra em alguns processos administrativos, em barreiras políticas, né? Em questões do universo da dificuldade em realizarmos uma educação de qualidade no nosso país e assim por diante. Mas há muitas estratégias possíveis. Mas vamos lá, vamos voltar mais uma vez para as nossas situações e problemas aqui do nosso livro. Já passamos por essa. João questionou Daniel sobre a imagem e a responsabilidade social da empresa, né? Como a gente já viu, uma vez que Daniel é o responsável por essa área. João descobriu que o amigo estava em situação delicada. João, sensibilizado com a situação de Daniel para ajudá-lo, buscou saber mais sobre o assunto
e se deparou com um dilema entre aqueles que defendem interesses escusos. Eu vi no chat muita gente falando da dificuldade de se fazer isso, de ser responsável, que as empresas sejam responsáveis em meio a tanta corrupção, e é fato, né? Com a roupagem de interesses econômicos e políticos em prejuízo do meio ambiente e da responsabilidade social. Com isso, João apresentou para Daniel a ONG Ambiente, que apresenta um forte papel de preservação do meio ambiente e de responsabilidade social e empresarial por promover e patrocinar projetos empresariais em países cujo grau de consciência sobre a importância social e ambiental ainda é muito baixo. Por ser uma ONG de caráter internacional, João indicou a Ambiente para realizar um projeto de grande porte na Sion. Daniel levou adiante a ideia de contratar a Ambiente, apresentando a proposta à diretoria geral e aos acionistas da Sion. Porém, ele foi questionado por estes sobre o comprometimento do lucro da empresa. Então, muitas vezes, os acionistas das grandes organizações estão mais preocupados com esse lucro imediato, ele não está preocupado com a empresa a médio e longo prazo, mas em como ele vai obter esses recursos o mais rápido possível, né? Da empresa, e contra-argumentou dizendo que o projeto a ser realizado pela Ambiente, Daniel falando, né, pode ser um passo importante para o marketing da empresa, promovendo a expansão do negócio e também para atrair novos investimentos. A gente viu que, no caso da Bovespa, a gente tem alguns mecanismos, né, alguns recursos que avaliam os investimentos socioambientais das empresas e fazem com que isso retorne para a empresa através da valorização de sua imagem, etc. Daniel tentou argumentar nesse sentido. Mostrou o exemplo da empresa Natura, que após ter sido acusada de danos ambientais, adotou como causa o meio ambiente. Hoje é uma das empresas mais respeitadas no segmento de cosméticos, também por conta de sua conduta, né? No caso da Sion, Daniel propôs que, por estar num ambiente novo e com recursos abundantes, o projeto pode começar menor e ir avançando à medida que a empresa for crescendo. Apesar de todos os argumentos de Daniel, a diretoria dos acionistas da Sion se mostraram resistentes e havia ali já uma inclinação a não aprovar essa iniciativa de Daniel. Então, com base nessa situação, Daniel se colocou mais algumas questões que vai orientar a nossa reflexão aqui, tá? A Sion, pela resistência, demonstra-se contrária às ONGs e aos organismos internacionais em favor do seu interesse. Estou aqui no primeiro quadro, tá? Se você tiver com dificuldade de ler aí, vai acompanhando comigo. Há efetivamente uma oposição entre as ONGs e organismos internacionais e os interesses econômicos e políticos do Estado? Existe essa oposição? O desenvolvimento sustentável depende do alinhamento entre ONGs e organismos internacionais e os interesses econômicos e políticos do Estado? Então, como que a gente pensa a questão ambiental de maneira global? ONG é uma entidade do que a gente chama de terceiro setor. Constitui-se na esfera de atuação pública, não estatal, formada a partir de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos. Aí que é importante, tá? Não se esqueçam dessa ideia. Sem fins lucrativos. ONGs, terceiro setor, nunca tem fins lucrativos, no sentido do bem comum. Então, sua atuação não atende a interesses privados, pelo menos em tese, né? Mas ao bem comum. Nessa definição, agregam-se estatística e conceitualmente um conjunto altamente diversificado de instituições. Então, são instituições do terceiro setor, as ONGs, fundações, institutos empresariais, associações comunitárias, entidades assistenciais e filantrópicas e outras instituições que não têm fins lucrativos. Dá para articular, então, instituições do terceiro setor com o Estado e com a iniciativa privada, ou com organizações privadas. As organizações não governamentais, juridicamente falando, são sociedades civis, não empresárias, na forma de associação civil e, em alguns casos, fundações. Tem caráter privado, então a ONG não é pública, tá, gente? É privada. Apesar de atuar em questões de interesse social, desenvolve trabalho sem fins lucrativos, possuindo área de atuação em vários tipos de temáticas. Existem grupos de apoios,
toxicômano, mulher, violência, saúde, seja física ou psíquica, seja no trabalho de prevenção, atuam nas questões sociais como inclusão, erradicação da pobreza, tá errado aqui, tá? Erradicação da pobreza, etc. Ambiental, entre outras. E aí a gente viu que a ONG é uma associação civil. As associações civis, elas estão disciplinadas no Código Civil, que dispõe da seguinte forma, no artigo 53, são associações civis aquelas que constituem as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Não quer dizer, gente, que uma pessoa que trabalha numa ONG, ela precisa necessariamente fazer trabalho voluntário, tá? Existe a possibilidade de você receber pelo trabalho que você realiza ali. O que não pode é a instituição em si ser lucrativa. Mas se você está prestando um serviço, você está trabalhando, às vezes você tem um projeto que uma ONG está desenvolvendo, esse projeto ele tem um financiamento, e nesse financiamento se prevê o pagamento pelas horas do fulano que está trabalhando ali. Isso pode acontecer perfeitamente, tá? Não tem problema nenhum. O que não pode é, por exemplo, você ter um agente público, um funcionário do Estado emprestado para trabalhar numa ONG. Né? Aí há conflito de interesses, ou então você ter essa ONG gerando lucro e alguém se apropriando desse lucro. Isso também não pode acontecer, né? Vamos voltar para o quadro. Outra definição jurídica aí para fundações, no artigo 62 do Código Civil, a gente tem a seguinte ideia: as fundações elas podem constituir-se para fins de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional. Vejam que são todos temas que são temas de interesse social. Pesquisa científica, já estou aqui embaixo, ó. Pesquisa científica, tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção, etc. Aqui a gente tem alguns exemplos de organizações não governamentais que são muito famosas, nacional e internacionalmente. Então, para vocês associarem a ideia de ONG a algumas imagens e algumas ações. O que são interesses econômicos dentro dessa ideia que a gente está discutindo aqui, né? Está relacionado a recursos escassos e abundantes e a administração desses recursos. O que é um interesse político? Quando a gente fala em interesses políticos, a gente está falando na relação com o poder de administrar esses recursos, lançando mão inclusive de acordos internacionais para abastecer o mercado. Então, por exemplo, você pode ter acordos internacionais que envolvam grandes organizações e vários estados-nações para que haja uma preocupação geral e ampla com a questão ambiental. Acordos internacionais, conferências internacionais de meio ambiente, acontece com muita frequência, né? Um exemplo que a gente tem ocorreu no Brasil em 1992, a Conferência Rio 92, que definiu uma série de ações que todos os países membros ou os países interessados que estão de acordo com o acordo que estão ali envolvidos no acordo deveriam realizar para trazer menos danos ambientais para o mundo como um todo, né? Vamos voltar para o quadro. Percebem então, gente, por que apareceu interesses econômicos e políticos ali, né, na nossa problematização? Um conceito importante para a gente pensar o caso lá da Sion, que se muda para um país com uma legislação amena. Então, internacionalmente, precisa haver pressão entre os Estados-nações para que isso não aconteça. Então, por exemplo, no Brasil vai ter uma legislação rígida e num outro país qualquer vai ter legislação zero sobre o meio ambiente. Isso traria um desequilíbrio internacional. A empresa, aquela que tem interesses escusos, única e exclusivamente voltado para o lucro, vai procurar esses países que têm menos preocupações nesse sentido. A Sion, pela resistência à proposta de Daniel, demonstrou ser contrária a esses interesses públicos, pois acredita que a ONG Ambiente representa interesses não alinhados com o da empresa. Esses interesses podem ser considerados escusos, porque parecem ter como único e exclusivo objetivo o lucro em detrimento da preservação do meio ambiente
ou de uma responsabilidade social. A economia não deve desprezar o respeito ao meio ambiente e tampouco a responsabilidade social. As ONGs, os organismos internacionais e os interesses econômicos e políticos do Estado não são opostos. Assim, para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado, deve-se ocorrer inevitavelmente o alinhamento entre essas esferas. Então, a ideia aqui da Sion, dessa mudança da Sion e do papel que o Daniel, esse colaborador, esse funcionário, exerce ali, é de refletir sobre, bom, há mecanismos internacionais que garantam que os países estejam alinhados internacionalmente em relação ao meio ambiente, já que esse não é um problema só local, mas é um problema global. Há uma série de conferências, há uma série de organismos internacionais relacionados a isso. Os países são obrigados a respeitar? Não. Aí cabe à sociedade civil de cada país, cabe às autoridades de cada país discutirem, refletirem quais são os caminhos necessários para isso. É ético eu reduzir as minhas margens, a minha legislação, por exemplo, mesmo sabendo que aquilo é importante para garantir um desenvolvimento sustentável, para garantir uma qualidade de vida para essa geração e para gerações futuras. É ético eu reduzir essas leis, por exemplo, leis ambientais, para garantir que os empresários que têm interesses única e exclusivamente voltados para o lucro, ampliem sua margem de lucro e continuem instalados nesse país? Há conflito entre interesses econômicos e preservação ambiental? Dentro da lógica que a gente quer pensar um mundo mais sustentável, não deveria haver conflito entre interesses econômicos e questão ambiental. Deveria haver algo mais próximo do consenso de que é necessário tomar determinados cuidados. Professor, isso tudo que você está dizendo é muito utópico, é sonhar. Já vi vários comentários no chat sobre isso, que, de repente, no mundo capitalista, as pessoas vão abrir mão do lucro para que a gente tenha uma preservação do meio ambiente ou uma melhor qualidade de vida da sociedade como um todo. Mesmo sendo utópico, e aí eu concordo em partes com isso, é interessante que a gente tenha um horizonte, ou seja, qual que é a minha meta, qual que é o meu horizonte para essa questão? Não, é que tenha um desenvolvimento que seja respeitoso em relação aos humanos e ao meio ambiente, né? Em detrimento, ou seja, contrário ao interesse que seja simplesmente voltado no lucro. Se isso vai acontecer ou não, aí é esperar para ver o futuro. Agora, as ações que eu tomo como indivíduo, as ações que eu tomo ao pressionar o Estado, deve, na minha visão, seguir esse preceito, né? De respeitar a sociedade, de respeitar a pessoa, de respeitar o meio ambiente. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. Já está acontecendo? Já é melhor do que era 50 anos atrás? Eu acho que sim, que é melhor. Ou seja, de alguma maneira isso já acontece, talvez lentamente, talvez aconteça mais em determinados países e menos em outros, sim, mas aí a gente precisa trabalhar nesse sentido. A gente tem mais uma cápsula para a gente ver e voltamos na sequência para irmos encaminhando para o fechamento da nossa aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Olá, estamos de volta. Vamos para o quadro. Daqui a pouquinho tem mais algumas perguntas que eu vou responder. Primeiro vamos sugerir aqui um aprofundamento de vocês. Existe um projeto de um empreendimento chamado Croatá Laguna Eco Park. É uma cidade 100% inteligente e sustentável. Ela deverá ser construída no Brasil, com o apoio das companhias italianas Planeta Ideia, Social Fair. Desculpa, gente.
traz uma parceria com o Centro... Opa, mudei aqui. Traz uma parceria com o Centro de Empreendedorismo da Universidade de Tel Aviv, em Israel. Esse empreendimento está acontecendo lá no Ceará. Tem algumas características importantes, né? A sua fase contará com espaço residencial para 150 casas. Além disso, tem um porto que deve, segundo as expectativas, ser o segundo maior do Brasil. Ele está numa lógica dentro da ideia de cidades sustentáveis, que contém corredores verdes, ciclovias, tratamento de água residual, aproveitamento de água. Aqui tem várias ideias interessantes, depois vocês deem uma olhada com mais calma, sobre possibilidades da gente ter uma cidade mais sustentável dentro do contexto que a gente vive. Tem monitoramento da qualidade do ar, redes inteligentes de eletricidade e água, iluminação inteligente, tudo que acaba de alguma maneira causando menos impacto ambiental. Vamos lá, algumas questões, gente, que estão chegando pelo chat. Obrigado. Eu agradecer porque aumentaram aqui a pergunta para mim, tá? Professor, então, por que este presidente dos Estados Unidos está indo na contramão, boicotando todo o projeto de sustentabilidade relativo ao ambiente? É complexo, né? Existem muitos interesses nacionalistas. Ele está argumentando que esse tipo de legislação ele não atrapalha o desenvolvimento daquele país, etc. Mas há muita gente dentro do próprio país que está pressionando ele para que ele tome atitudes contrárias. São interesses que são contraditórios, né, gente? Nós vivemos numa sociedade que tem interesses contraditórios, que tem perspectivas contraditórias. E aí sempre vai ter um líder ou outro de uma nação que vai resolver adotar um caminho diferente, etc. E aí entra num jogo internacional. É difícil discutir essa questão política, então pouco tempo. É uma pergunta que vem de Minas Gerais. A cultura de sustentabilidade é o fio condutor desse processo de transformação para um modelo de vida mais sustentável e justo. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é interessante a gente lembrar que a gente está falando tanto de questão ambiental quanto de questões sociais, quer dizer, evitar de causar impactos negativos para as pessoas que estão recebendo um impacto mais direto ali ao entorno da empresa ou de uma determinada organização onde ela está instalada, etc. Eu acredito que sim, que esse seja um caminho positivo, que esse seja um caminho adequado, né? Pensarmos em novas tecnologias, pensarmos em modelos de consumo e de desenvolvimento que sejam mais adequados para que a gente tenha recursos naturais por mais tempo possível, né? Trata-se de um pressuposto ético. Outra questão... O rápido avanço da tecnologia atualmente, a era da informação, podem contribuir, pergunta que vem de Minas Gerais, grandemente para esse desenvolvimento com sustentabilidade? Eu acredito que sim, né? Se você pensar, por exemplo, em novas maneiras de se produzir energia, né? Tem muita tecnologia já disponível, energia eólica, energia solar, carros que passam a se valer de outros modelos de energia que não os combustíveis fósseis, que são altamente poluentes, e assim por diante. Luzes, lâmpadas de LED que consomem menos energia, materiais que se dissolvem no meio ambiente, causando menos impactos através do seu resíduo, do lixo, né? Existem tecnologias que caminham nesse sentido e que podem contribuir para um desenvolvimento mais adequado, um desenvolvimento mais sustentável. Mais alguma? Bom, gente, a gente então percorreu aqui diversos conceitos. Gostaria de lembrá-los que o fórum da disciplina ele é um ambiente importante para debatermos essas questões. A gente tem 2 indicações de vídeos nos fóruns que são bem legais. Um deles fala sobre racismo ambiental, que é bem interessante. Inclusive, a gente vai discutir o racismo ambiental logo mais na nossa aula atividade. Então, outras dúvidas, outras colocações, outras questões que você quiser trazer, discutir, também pode ser realizado depois na aula atividade, tá? Que é um momento importante também que a gente tem esse contato, que podemos falar sobre e aprofundar o tema. Mais uma vez, é importante a participação nos fóruns. Então, tem mais uma questão, parece, para a gente encerrar, então. Vem da Bahia. Professora, a prática de responsabilidade social pelas empresas
tende mais ao modismo ou à conscientização? Eu acho que tem um pouco de cada coisa. Eu acho que tem... E aí, pensando, refletindo, né, a partir de uma bibliografia que vai analisar esses projetos de responsabilidade empresarial, lembrando que depois a gente vai ter uma aula que vai aprofundar um pouco mais, tá, a ideia de responsabilidade social da empresa. Mas só para comentar com você essa questão, existem alguns autores que vão falar, olha, existem projetos de responsabilidade social que têm um cunho ético, ou seja, de fato, aquela empresa está entendendo que uma atitude de sustentabilidade é melhor para a organização e para o meio ambiente, e existem alguns projetos de responsabilidade social e ambiental que têm uma característica um tanto quanto instrumental, quer dizer, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fingir que faço alguma coisa para vincular isso na mídia, para que minha empresa passe a ter uma imagem de que ela é socialmente responsável e possa atrair clientes, atrair consumidores. Existem as duas coisas, né? Aí a gente precisa ficar atento a esse tipo de estratégia. Uma pergunta que vem do Paraná: podemos entender que hoje a sustentabilidade é usada como uma forma de compensação ao consumo deliberado, saindo um pouquinho da definição original do conceito? Pode ser a ideia de que há uma contrapartida, né? Então, eu vou consumir exageradamente, mas eu vou consumir de empresas que sejam socialmente responsáveis. Pode ser mais ou menos, não sei se é nesse sentido que você coloca a questão, mas pode sim ter essa faceta também, né? Concordo. Bom, gente, então vamos fechando a aula de hoje. Nós temos um vídeo de encerramento que eu vou deixar aí com você. Queria agradecer a atenção de cada um, queria agradecer o trabalho de cada um nessa aula, intérprete de Libras, ao pessoal dos estúdios, aos tutores presenciais e à distância. É um prazer iniciar esse semestre com você. A gente tem mais uma aula, teremos mais 3 aulas, na verdade, além dessa, né? Nos encontramos na aula 2, que é referente à unidade 2 do livro. Mais uma vez, eu gostaria de convidar cada aluno, a cada aluna, a se debruçar sobre esse material, a ler esse material com calma, com atenção, nem que seja ler um pouquinho por dia, né? Até a semana que vem dá tempo de ler as 2 unidades. Tenho certeza que a aula vai ficar muito mais interessante e agradável a partir dessa leitura desse material, tá? Então, mais uma vez, convido a todos a se dedicarem à leitura dos materiais que estão disponíveis, web aula e livro didático. E na aula 2 a gente continua discutindo e daqui a pouquinho discutimos mais um pouco do assunto na aula atividade. Até mais! Olá! Você se lembra do João? Na SR dessa unidade, ele foi conhecer alguns países do Oriente Médio e decidiu passar um tempo em Israel. Lá, João se interessou em saber mais sobre a relação das pessoas com a água. Na SP1, João percebeu que grande parte da crise instalada entre Israel e Palestina teve base na falta d'água. Esse conflito se iniciou com a imigração de refugiados da Segunda Guerra para o Oriente Médio. E com o aumento da população, se instaurou uma crise hídrica na região que dura até hoje. Lendo sobre a crise da Síria e a resistência da Europa em receber os refugiados, João se questionou: será que a água também é a razão pela qual a Europa não quer aceitar os refugiados sírios? Será que a crise hídrica no Brasil poderia chegar a causar conflitos como estes? Após pesquisar e refletir, João concluiu que o grande número de refugiados sírios imigrando para a Europa causa preocupação em relação ao esgotamento de recursos como a água, devido ao aumento da densidade demográfica dos países. Na SP2, vimos o caso da empresa onde João trabalhava, a Sion, que opera no segmento industrial. Buscando se adequar à legislação ambiental, a empresa investiu em pesquisas que concluíram que ela se tornaria nociva às pessoas e ao meio ambiente dentro de 5 anos. Mas vimos também que a empresa estava disposta a investir em somente 30% das adequações necessárias. Buscando alternativas para manter o lucro, a empresa mudou de país. Na nova localização, a Sion aumentou a oferta de empregos do local, mas não se adequou para deixar de ser nociva. Fica o questionamento: a Sion deveria comunicar ao novo país onde se instalou sobre o risco que oferece às pessoas e ao meio ambiente? A decisão da empresa pode ser qualificada como uma decisão ética? O fato da empresa omitir a verdade sobre sua condição ambiental compromete sua credibilidade.
Apesar de não infringir as leis de seu novo local de atuação, sua postura não possui nenhuma responsabilidade com o meio ambiente. Portanto, não agiu com ética. Na SP3, acompanhamos Daniel, amigo de João e responsável pela imagem da empresa Sion. Daniel contou a João que o novo país onde a empresa se instalou é rico em recursos naturais, mas possui pouca infraestrutura e a maior parte da população é muito pobre, o que se agrava com a falta de empregos. Daniel se encontra em um dilema. É de sua responsabilidade promover a sustentabilidade da empresa, mas o desenvolvimento sustentável não é uma preocupação deste governo. Por se tratar de uma sociedade muito carente, não existe consciência a respeito da qualidade de vida e da sustentabilidade. E essa sociedade ainda conta com leis que desfavorecem o meio ambiente. O dilema de Daniel é compreensível, mas para desempenhar um trabalho expressivo de modo ético, ele deverá despertar essa sociedade para o compromisso social com a sustentabilidade. Esse despertar social promoverá também o despertar do Estado, fazendo-o pensar sobre legislar de modo que limite a atuação de empresas em prol do bem-estar socioambiental. Na SP4, João e Daniel se questionaram sobre a imagem e responsabilidade socioambiental da empresa Sion. Pesquisando sobre o assunto, João encontrou a ONG Ambient, que tem um papel importante na preservação do meio ambiente e em relação à responsabilidade social empresarial. Daniel propôs a seus chefes que contratassem a ONG Ambient, para que o projeto de sustentabilidade avançasse de acordo com o crescimento da empresa. Mas eles foram contrários à proposta por verem a ONG em desfavor aos seus interesses, que parecem ter como único objetivo o lucro a despeito do meio ambiente. Lembre-se de que lucro não deve ser confundido com economia, uma vez que a economia não despreza o respeito ao meio ambiente e tampouco a responsabilidade social. Para se aprofundar no assunto dessa unidade, assista ao curta-metragem Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Está disponível na internet. Outra indicação é o artigo Água, a escassez na abundância, também disponível na internet no site Planeta Sustentável. Aproveite essas dicas e não se esqueça de voltar ao seu livro didático sempre que precisar. Bons estudos!